Boa noite a todos. Gente, acabei de chegar ali de um rachinho ali, de um futebol society. Amanhã nós vai no futebol, né? Hoje foi um society. Para espairecer um pouco, para não parar muito para pensar no que está acontecendo no planeta. Nós, mês de junho, gente. Eu tive conversando aí com algumas pessoas, né? Bem mais velhas do que eu, com mais idade do que eu. E, segundo eles não têm lembrança de no mês de junho, essa chuvarada que teve. Não sei se foi em todo o Brasil, não, mas aqui, né, em Minas, né, no Minas, no Triângulo Mineiro, né, no Sudeste. E segundo, eu não sei se é verdade, porque essa internet aqui, você não sabe mais dizer o que é verdade e o que é mentira, enganação. Mas tem uns vídeos aí de, né, pessoas comentando aí, segundo eles, são especialistas, né, nessa área, que tá para vir aí para Sudeste, né, Sul, essa coisa toda aí, tempestades torrenciais de coisas, né, formadas lá em cima. Mas só que nós, seres humanos, gente, nós estamos, não sei. As pessoas estão vivendo e agindo como se nada estivesse acontecendo no planeta. Essa bestialidade dessas guerras. Quantas vidas inocentes sendo ceifadas. O ser humano parece que bateu um brecote no cérebro deles. Não é nem breakout, não. Eu gosto de dizer brecote. Que o ser humano parece que se tornou seres, vamos dizer assim, mais severamente na palavra, no raciocínio, seres irracionais. Porque é tanta bestialidade, é tanta coisa negativa, é tanta besteira que o ser humano está fazendo. Essas mortes aí, de casal que não aceita separação e mata, ou mata, tem uns caras aí matando mulheres, gente, que tem filhos pequenos, filho do cara também, eles não estão nem aí, estão matando para vingar de mulheres. É mulheres tentando vingar de ex-marido usando os próprios filhos. Gente, mas tá uma bagunça que eu acho que nem Satanás consegue entender. Eu nem vou dizer Jesus Cristo, não, nem Deus, não, gente. Essa moça, por exemplo, que pulou daquele negócio lá, naquela altura toda ali. Agora eu pergunto para você, para que um ser humano, uma pessoa, poderia ter em qualquer lugar, gente, em convívio com a família, ou até num barzinho,
com as amigas, tomando alguma coisa, um refrigerante, uma cervejinha, um suco. Não. Inventa de pular num precipício. O pulo em busca da morte, porque ela morreu. Aí muitos jovens também sobem nesses brinquedos, nessas coisas aí, montanha-russa, essas coisas aí. Gente, esse trem direto tá matando gente. Uns equipamentos mal vistoriados, com má manutenção e tudo mais. Mas ninguém quer saber. Ah, eu tô vivendo a vida, eu quero mostrar que tem coragem. Eu acho que o pensamento só pode ser esse, porque não existe outro. Vocês acham que alguém vai fazer um montar no... Gente, pular numa corda lá, num jump daquele lá, sabe, num precipício, numa altura daquela, para mostrar para as pessoas que eu tenho coragem? Eu não preciso fazer isso não, gente. E aí o ser humano hoje, ele só está pensando... É a eterna cobiça, né? Acumular bens materiais, fazer fortuna. Desinfeliz, você vai levar o que aqui dessa terra? Você não vai levar nem seu corpo. Para que você está acumulando tantos bens? Aí, gente, entra aquela coisa aí que eu ponho sempre nos meus vídeos. Aquela frase que está lá na Bíblia. Que Jesus disse. Foi Jesus? Foi. Que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lá atrás, quando a gente era criança, você não entendia o significado dessa frase. Mas como você hoje, você vê o andar da carruagem, do comportamento do ser humano. Você vê, gente, uma pessoa hoje, ele tem uma casa boa, ele tem um conforto na casa dele, mas a cobiça dele, a ganância dele é tanta que ele quer mais e mais. Ele quer acumular, ele quer fazer um império de bens materiais. Gente, esse desinfeliz, ele é incapaz de raciocinar que ele não vai levar dessa terra aqui nem o corpo dele, que vai ficar aqui. Para que esses desinfelizes, gente, que é tantos bens materiais e tantas riquezas, e tantas pessoas passando necessidade? Daí o porquê da palavra dessa Bíblia que diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É porque o tal do rico, ele é egoísta. Eu particularmente, gente, eu tenho antipatia desse tal de rico. Se tem um rico aqui, vocês podem ter certeza que vocês nunca vão me encontrar ali na mediação. Vocês vão me encontrar lá do outro lado, da onde tiver. Porque o tal do rico, ele é egoísta, ele é, sabe, ele a sede dele por bens materiais, ela é insaciável. Eu já comentando, já conversei com o rico. Gente, eu falo isso na cara deles, eu não tenho medo de esconder nem nada, não. Porque para começar, ele precisa mais do que eu, pobre, do que eu pobre dele. Eu já disse, para rico, que eu fico, se eu tiver de ficar, eu fico do lado do empregado, nunca do lado do patrão. Ah, Rony, mas por quê?
Foi a pergunta que me fizeram. E eu respondi. Porque o patrão, o rico, ele te demite na hora que ele quer. Ele nem quer saber se você tem filho para dar de comida, se você tem conta para pagar. Ele te demite hoje. Amanhã ele tem outro, põe outro lá no seu lugar. Enquanto você é demitido, você vai bater de porta em porta para procurar o sustento da sua família. É por isso, gente, que eu tenho giriza. Não é ódio, não. É giriza. E sou contra, sim, essa raça de rico. É um pervertido, egoísta e que vai arder. 99,9% deles vai arder lá no inferno, porque são gananciosos e só pensam neles. O que eles têm não é suficiente. Eles sempre estão querendo mais e mais e mais. E se eles puderem fazer um pobre de degrau, eles fazem. Mas aqui também, né, gente? O que tem de pobre também, puxando saco de rico e rindo para rico, enquanto o rico tá pisando na cara dele. Esse pretinho aqui não. Eu costumo dizer para meus colegas, gente, meus amigos, eu falo sempre, gente, eu tenho quase certeza absoluta que eu era, em reencarnações passadas, eu já fui um escravo daqueles revolucionistas que não aceitava ser chicoteado. E não aceito. Mas só que hoje não. É pretinha, é negrinha, é branquinha, é loirinha, é tudo mais. Eles não podem ver alguém que tem dinheiro aí que parece que, sabe, eles vai ficando de joelho. Eu não. Eu não. Eu tenho mágoa. Não rancor. Rancor é uma coisa muito pesada, mas eu tenho mágoa, assim, de quem tem muito. E que tem muitas pessoas que estão precisando de um grão de arroz. E se bater na porta de um morfético desse, ele vai falar que não tem. É para gastar num restaurante R$ 2.000 aí numa refeição, R$ 5.000 aí para fazer graça para uma mulher qualquer, ele vai dar num litro de vinho, numa garrafa de vinho. Mas para ajudar um necessitado, ninguém tem dinheiro. Hoje eu entendo o que aquela frase da Bíblia, quando eu era pequeno, que eu não entendia, hoje eu entendo o que ela quer dizer. O porquê que ela foi dita, que seria bem mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Todos com Deus.